mais um programa Emoções e hoje nós vamos continuar aquele assunto da semana passada sobre abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, nós estamos aqui novamente com a presença dele, o promotor de justiça da 2ª Vara da Infância e da Juventude, José Luiz Pimentel Batista, que na semana passada falou um pouquinho para nós sobre esse tema. Se você não viu, corre lá no nosso canal no YouTube, o nosso canal você já conhece, Emoções com a psicóloga Suelen Mota, para que você possa assistir e entender o programa de hoje, ok? Na semana passada, só para dar uma pincelada, a gente falou um pouquinho sobre a diferença de abuso, de exploração sexual. A gente falou dos sinais que a criança apresenta uma vez sendo abusada. E agora, eu queria saber, doutor, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Muito obrigada por participar conosco. E eu queria saber se tem algum jeito de orientar as crianças acerca desse tema. E mais do que isso, se essas crianças que o senhor recebe, se o senhor percebe que são crianças orientadas e dessa maneira, com orientação ou sem orientação, né, não faria tanta diferença, ou se você percebe que são crianças que não têm muita orientação acerca do assunto. Eu diria que são crianças e adolescentes que não têm muita orientação sobre o assunto. Eu tenho sido convidado a dar palestras em escolas, às vezes abordando esse tipo de assunto, justamente no sentido de dar esse tipo de esclarecimento. Fazendo um link com aquilo que foi dito na semana passada, justamente no sentido de que esses atos abusivos, esses atos de violência, eles jamais podem ser aceitos e devem ser denunciados por quem quer que seja. É porque, na verdade, o que eu percebo é que quando se trata de sexualidade de um modo geral, não só em relação à criança, não. Parece que essa ideia da sexualidade ainda é tabu, né? Em pleno século XXI, as pessoas não podem falar de sexualidade, quanto mais para uma criança. E aí, você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, fica o alerta. Eu sempre digo aqui no nosso programa que orientação é a chave para a mudança. Então, se você tem o seu filho, e como especialista, eu posso te dizer que a partir dos 5 anos, você já pode e já deve orientar o seu filho. E aí você pensa assim, mas 5 anos, ele é tão novinho. É claro que você vai falar de acordo com a linguagem dele. E assim sucessivamente. Quando crescer, tiver com 7, você vai falar na linguagem dele, com 8, com 10, com 15... até que esse assunto, de maneira que esse assunto se torne algo natural, né? Não seja um tabu. Até para que, se acontecer alguma coisa com seu filho, ele se sinta à vontade para poder partilhar com você, né, pai? Perfeito. E a gente está falando muito da criança, do adolescente que é vítima, mas eu queria saber o outro lado, doutor. O abusador tem um perfil dessa pessoa ou não? Sueli, eu diria que não. Na infância e juventude, eu tenho visto abusadores com todos os perfis, com todas as características. Idosos, adultos. Às vezes um irmão abusa de outro irmão. Primos, vizinhos. Então, eu tenho visto de todas as características. Eu não conseguiria rotular o perfil do abusador, porque todos eles praticam. Muito pertinente. Então, o senhor está me dizendo que a gente precisa desmistificar essa ideia de que o abusador é o pobre, é o sem instrução, é o negro, é aquele que está distante. Pode ser alguém muito esclarecido, com status. Até porque eu percebo que também, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que o abusador, ele, né, tem esse problema patológico e ele tem uma característica que ele se faz de bonzinho, ele se faz de amigo, ele é alguém solícito, então se sua família está passando por um problema, ele pode chegar perto e se oferecer para ajudar com essa criança, pode ser até o próprio pai, o padrasto, enfim. E uma outra característica que eu percebo também é que às vezes eu vejo que tem pessoas que têm a ideia de que o abusador ele só tem prazer sexual com a criança, não é verdade. Muitos são casados, levam a vida sexual ativa com outros adultos, héteros, né? Não tem essa coisa de, né, é o homossexual, nada disso.
pode ser homossexual, pode ser hétero, independe. Realmente não tem um rótulo, né? Com certeza. O que faz com que nós, enquanto pais, a gente precisa estar atento a qualquer pessoa, indistintamente. Com certeza. Aproveitando a sua presença, eu não podia deixar, né? O senhor trabalha na segunda vara da infância e da juventude, que lida mais com menores infratores. Perfeito. E eu queria saber como funciona o seu trabalho com essas crianças. Olha, Suelen, o trabalho na infância e juventude é um trabalho árduo. Por quê? Porque as questões que envolvem os atos infracionais, que são os crimes praticados pelos adultos, né, são questões que nós precisamos sempre de políticas públicas. E se nós não tivermos políticas públicas para mostrar para esse jovem que ele pode seguir o caminho do bem, só vai restar o caminho da repressão para esse jovem. Esse jovem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode receber uma medida de advertência, se foi uma ameaça, se foi uma questão simples, mas ele pode receber a medida mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a internação. Internação é excepcional para situações gravíssimas, para situações absolutamente necessárias. Então, mas existem várias outras medidas intermediárias entre a mais branda e a mais gravosa, e nós precisamos analisar esse caso do adolescente infrator de forma bem individualizada. E quais são essas outras medidas? O senhor poderia citar? Bem, como eu disse, a mais grave é a internação. Abaixo da internação nós temos a semi-liberdade. Na semi-liberdade ele fica no CRIAD, que nós temos um CRIAD aqui em Campos. Ele fica durante a semana no CRIAD e ele sexta-feira vai embora para casa e volta na segunda-feira de manhã. Geralmente é uma transição. A semi-liberdade pode ser imposta desde o início, claro, mas pode ser também uma transição, seja da internação para o futuro meio aberto, e aí ele passa um período nessa transição, como o contrário, ele pode às vezes estar numa medida em meio aberto, mas ele pode às vezes regredir para a semi-liberdade se ele tiver feito algo de errado no curso do cumprimento dessa medida. O que eu tenho percebido é o seguinte, é que a grande maioria é seduzida pelo tráfico. A grande maioria. A maioria vai estar fora da escola, sem opções de trabalho. Então, o tráfico seduz facilmente, pagando bem. É claro que ele vai ter uma chance enorme de morrer, ele vai trabalhar em situações subhumanas, e de ser preso também. Aquela história, né? Acontece com o vizinho, nunca acontece comigo. E depois acaba acontecendo. Mas eles são seduzidos por essa mentalidade, que no final das contas, se a gente for pensar de um modo geral, é comum a todos nós. A gente acha sempre que o mal vai acontecer com o vizinho, nunca com a gente. Perfeito. E com eles não é diferente, né? Perfeito. Eles pensam assim também. E eu vejo uma necessidade, então, de que todos eles estejam na escola, e que todos eles sejam seduzidos pelo lado bom da vida, com uma proposta de trabalho honesto no futuro. Não é? É isso que nós precisamos oferecer para esses jovens, senão nós não vamos conseguir a ressocialização deles. Então, a dica para todos nós, enquanto sociedade civil, seria ver se é isso, deixar de cobrar, ou melhor, deixar de apenas cobrar do governo e todos nós, de alguma maneira, tentarmos nos engajar em resgatar essas crianças, em acolher essas crianças no sentido de trazer essas crianças para a sociedade, oferecendo oportunidades. De repente, eu sempre ouço isso no meu consultório. Pessoas extremamente talentosas, habilidosas e às vezes estão fora do mercado de trabalho por opção, né? Às vezes aposentados e que querem ocupar o tempo. Essa é uma boa oportunidade, né? De repente fazer um trabalho social, ajudar essas crianças a descobrir um talento como a música, o teatro, a dança. As alternativas são muitas, mas eu penso também que a ausência da criança ou do adolescente na escola o coloca em situação de risco. Então, que nós temos que ter também uma cultura de denunciar até mesmo a criança que estiver fora da escola. Porque se todos estiverem na escola... Que é uma forma de violência. Sim, e se todos estiverem na escola, nós vamos ter proporcionalmente uma redução da criminalidade infanto-juvenil. Perfeito. Gente, é um tema realmente muito extenso. Eu estou aqui com milhares de perguntas borbulhando na minha cabeça, mas como o tempo já está acabando, eu queria deixar em aberto para o senhor. Mais uma palavra para o pessoal de casa. Tem alguma dica que o senhor queira deixar para eles? Acerca de cuidado com os filhos, né? Para quem está nos ouvindo, que de repente, porque esse programa ele não tem o objetivo, pai e mãe, de te deixar ainda mais alarmado, apavorado, o que eu vou fazer para proteger meu filho. Pelo contrário, é realmente de te informar e te dar instrumentos para poder ajudar o seu filho a viver bem
de maneira que você esteja ali de olho, né, podendo ajudar naquilo que é preciso. O que o senhor poderia dizer? Eu diria que tem faltado isso, eu percebo conversando com as famílias. Eu sou obrigado a conversar com todos os adolescentes autores de atos infracionais. Eu percebo uma ausência de limites. Os pais precisam colocar limites nos filhos. O limite, ele é estrutural para a formação da personalidade de um ser. Então, se ele não recebe limite dentro de casa, se ele não recebe um limite dentro da escola, se alguém não vai colocar limite para esse jovem, aonde que ele vai encontrar o limite? Ele vai encontrar o limite na lei e ele vai aparecer lá na minha frente, levado pela polícia. E limite não tem a ver com espancamento. Limite tem a ver com presença. Perfeito, Félix. Né? É isso, então. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por prontamente aceitar o nosso convite. Eu adorei. Tenho certeza que vocês aí de casa gostaram muito também e por isso eu tenho uma surpresa para vocês. Amanhã, você que acompanha a nossa coluna Bem-Estar Emocional aqui nas páginas do Jornal Diário, além de contar com as minhas dicas, vai ter também, especialmente amanhã, as dicas do Dr. José Luiz Pimentel Batista, que esteve aqui conosco nesse bate-papo delicioso, e ele vai estar dando dicas para todos nós acerca desse tema. Então, não percam amanhã, comprem o jornal e a gente vai falar um pouquinho mais desse tema. Semana que vem a gente volta com um tema novo. Continue mandando e-mail para a nossa redação. Está aqui o nosso e-mail, colunabemestaremocional@gmail.com. Deixem sua sugestão de tema, suas perguntas, que a gente vai estar com um programa inédito. Que Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.